tarde onde, mais uma vez, o destino da bola é surreal. Estava escrito, gente, todo mundo que viu o Pedro sendo chamado para entrar no Fla-Flu, com a torcida ovacionando, com a torcida vibrando com a entrada do Pedro, todo mundo que estava vendo aquele jogo, seja no Maracanã, seja na televisão, ouvindo pela rádio, imaginou na hora, o Pedro vai fazer o gol da vitória do Flamengo. A grande maioria das pessoas, até por causa da lei do ex, né? Porque o Pedro é ex-jogador do Fluminense, o Pedro passou por uma polêmica grande, não tirando a culpa do Pedro. Porque eu vejo que muita gente, depois do gol, esquece completamente o que aconteceu. E aqui eu não vou esquecer. O Pedro, ele é um baita jogador. O Pedro, é óbvio que o Pedro é um dos melhores 9 do futebol brasileiro. É óbvio que o Pedro tem bola para ser titular absoluto num Flamengo que tem Juninho Azerbaijão, Cebolinha, por sinal, o que é o Cebolinha? Como me irrita a passagem do Cebolinha pelo Flamengo. Não faz nada, nada. Então, num time que tem Juninho Azerbaijão, Cebolinha, Michael, é óbvio que o Pedro tem tudo para ser titular. E ele mostrou isso ontem. O Flamengo precisa de um 9. Precisa de um 9. Mas não vamos esquecer, o Pedro é titular absoluto de um Flamengo se ele querer. O Pedro tem que querer ser o titular absoluto desse Flamengo. O Pedro tem que treinar, o Pedro tem que se dedicar, o Pedro tem que suar a camisa. Porque isso a gente não pode esquecer. Agora, ele mostrou ontem, gente, era um jogo fajuto. O Fla-Flu de ontem estava uma bela de uma bosta de um jogo. Nenhum dos dois times criando nada, nenhum dos dois times tendo chance de gol. O primeiro tempo, eu me arrisco a dizer que foi um dos piores primeiros tempos da história do Fla-Flu. Foi um primeiro tempo muito ruim. Foi muito ruim o primeiro tempo do Fla-Flu. Foi péssimo. Não teve uma chance clara de gol para nenhum dos dois times. E isso vai ter que ser falado. Ou seja, isso mostra uma deficiência do ataque do Flamengo, que foi péssimo contra o Santos, foi péssimo contra o Fluminense, e aí entra o Pedro, um camisa 9. Cria uma chance de gol, que o Flamengo só tinha criado uma numa cabeçada do Léo Ortiz, e logo depois faz o gol da vitória. Não foi um gol fácil, hein? E na hora que o Pedro entra, quando o Pedro vem para o aquecimento, a imagem foca o Pedro, o Flamengo ali rondando a área do Fluminense, tentando de tudo que é jeito, e poucas participações do Fábio, dificilmente entrando na área, o jogo indo muito para as laterais, e o Flamengo sem opção por dentro, e o tempo passando. Eu virei para o Ricardo Martins, que estava do meu lado esquerdo, falei assim, enquanto o VSR estava comentando, fechei o microfone e falei assim: Ricardinho, 1-0 gol do Pedro, hein? Tava muito na cara, tava escrito. O feeling da gente que trabalha com futebol há tanto tempo, às vezes funciona. Tava escrito que ia acontecer. O futebol é fértil nesse tipo de roteiro. Nossa, fértil demais. Futebol adora esses roteiros. Do vilão que vira herói, que vira mocinho, que se reabilita, que volta, faz as pazes. Você acha, existe alguma coisa no futebol que reconcilie mais as partes do que o gol? As partes podem ser treinador e jogador, as partes podem ser torcida e jogador. A bola entra na casinha, é outra parada, irmão. Tudo muda, tudo se reconcilia, tudo fica bonito. E aconteceu ontem com o Pedro. O Pedro entra num cenário em que o Bruno Henrique estava suspenso, o Plata, que seria o reserva imediato, sentiu no aquecimento, não pôde jogar. Aí o Alacian entrou de última hora. Quando recorreu ao banco, o Felipe Luiz ainda colocou o Juninho primeiro, que entrou mal demais, muito mal. É um jogador muito limitado, né? E aí depois disso tudo, assim, vai, Pedro, não vai ter jeito, vambora, Pedro. E o Pedro faz o gol da vitória depois de um escanteio, o Léo Ortiz vai pro desvio, o Pedro aparece na segunda trave para fazer o gol. E o torcedor comemora com o Pedro vai para a torcida, porque é isso, o que o torcedor cobrou do Pedro, e nós aqui, eu falei aqui no vídeo essa semana, falei, ô Pedro, é o seguinte, Bruno Henrique está suspenso,
Vamos querer? Vamos entrar à disposição aí, vamos, né, se colocar à disposição do Felipe Luiz para jogar, porque o Flamengo vai precisar de você domingo. Tá dito aqui no vídeo da quinta-feira. Só resgatar. Pedro, vamos querer, porque domingo é você, irmão. E é isso. E foi exatamente o que o Felipe Luiz disse. Olha, se trabalhar, tá, não precisa me abraçar, não precisa ser meu amigo. Vai trabalhar, o lugar dele tá aqui. E Mauro, você na sua manchete falou BAP é mais curto que o Boto e mais fácil de entender. E manda mais. E manda mais. Chefe dele. Explica aí pra nós, porque aconteceu tudo, né? O Pedro fez o gol, entrou, fez o gol da vitória. E o Boto tá no olho do furacão e tudo que aconteceu, palavras do Pedro depois, tudo respinga no diretor que não consegue contratar. Rapidamente, eu acho que o Pedro é o personagem, o Luciano é o destaque na rodada, assim, do meu ponto de vista. O Pedro é o personagem, o Luciano é o destaque. Eu vejo dessa forma. Eu acho que agora o episódio Felipe Luiz e Pedro parece superado, né? O Felipe Luiz comemorou loucamente o gol, se cumprimentaram. Não vão ser os melhores amigos, né? Mas acho que a coisa vai ter uma convivência. Acho que teve efeito. O Pedro participou de 17 minutos, 2 finalizações, um drible, 2 disputas de bola ganha, sabe? Entrou com um apetite, que não estava demonstrando. É só lembrar, o último jogo dele foi contra o Los Angeles, foi muito ruim. Perdeu um gol feito, um time mais fraco que o Flamengo enfrentou lá nos Estados Unidos. Ele admitiu que ficou uma semana treinando sem o mesmo afinco, né? A alegação me parece pueril. Eu vi os prints e aí fiquei chateado. Peraí, não é uma criança, é um adulto, um profissional muitíssimo bem remunerado. Tá na bronca, chama lá o cara e conversa, né? Seja lá quem for o cara, né? Todo mundo sabe quem é. Mas chega lá e fala, meu irmão, é isso, qual é? O que está acontecendo? Ou se ele não souber fazer essa abordagem, pede para o empresário fazer para ele. O empresário vai lá e representa ele, fala por ele, sei lá, quem ele quiser que represente. Então, acho que teve um efeito. Vejamos aqui daqui para frente. Acho que o Felipe ganhou o grupo, os jogadores todos cumprimentaram o Pedro no final. Eu entendi que é como que diz, é isso que a gente quer. Que você treine como a gente treina, que o cara cobra de todo mundo, o técnico. Tem que marcar saída de bola, todo mundo tem que correr, tem que fazer. Aí o outro não faz. Vocês que os outros pensam o quê? Eu soube até de um jogador importante que teria se queixado durante um jogo, tá? Com o técnico, porque ele estava fazendo e o outro não. Pô, eu estou fazendo, você não vai fazer? Ele não vai fazer? Esse jogo, Fla-Flu? Não, um jogo anterior. Alguns tá. jogos antes. Tá. Uma pessoa comentou isso comigo que viu a situação ali de perto. Enfim. Mas agora acho que a coisa vai para um outro âmbito. Eu acho que é importante lembrar. O presidente do Flamengo, ele prometeu uma gestão profissional, uma gestão diferente da anterior. Falava-se, inclusive, que quando abrisse a janela, ia ter todo mundo já contratado, é só formalizar, porque só pode formalizar a contratação quando abre a janela. Nada disso aconteceu. Ontem eu trouxe a informação, o Carrascal, que foi vazado pelo Flamengo, tá? Que estava contratado, ninguém inventou. Eu sei porque falaram para mim e falaram para vários colegas com os quais eu conversei, que estava contratado, 12 milhões de euros. Aí ontem, um site na Rússia deu a informação de que não estava contratado. Aí eu falei com o Dínamo de Moscou. E o Dínamo de Moscou confirmou que não estava fechado o negócio. E eles ainda falam que são 12 milhões, mais bônus que pode chegar a 15. A versão lá da Rússia é essa. Aí eu falei que o Flamengo confirmaram que faltam ainda detalhes. Pô, falta um detalhe, não está contratado. Então quem disse que estava contratado agora fala que faltam detalhes. Então são 11 dias da janela, ninguém foi contratado. O Flamengo faturou uma bela grana nos Estados Unidos, vendeu o Alcaraz para o Everton, agora estava emprestado, vendeu o Gerson para o Zenit. Então tem dinheiro, não contrata. Ontem não tinha. O Wesley ficou de fora ontem, acho que por opção do técnico, naturalmente. Pode ser vendido também. Pode chegar a 25 a 30 bilhões de euros a venda desse jogador, se for fechada com a Roma. Então ontem ele não tinha Bruno Henrique, ele não tinha De La Cruz, ele não tinha Pulga, ele não tem mais o Gerson, ele não tem o lateral esquerdo, os dois laterais esquerdos. Os dois ele não tinha, o Alexandro e o Vinha, enfim. O Michael também não estava disponível. Vários jogadores não estão disponíveis. E não contrata. E tudo vai em cima do Boto. Mas o Boto foi contratado pelo BAP. O chefe é o BAP. E quem barrou a contratação do Mickey Johnston foi o presidente. A absurda negociação que o Boto ia fazer com o Vitor Hugo, mandando de graça para o Famalicão. De graça. Também foi barrado por instância superior, digamos assim, né? E a ridícula venda que eu fazia do Matheus Gonçalves para o Cruzeiro. Pois é, hein, 3 milhões e meio de euros, 50%. Tem uma ficha de Isso negócio. aí foi barrado na rede social e críticas da imprensa. O Vitor Hugo, modéstia à parte, eu levantei a bola. Falei, o que é isso? Fiz um comentário. O jogador tem contrato com o Flamengo, tem 107 jogos pelo profissional, foi emprestado a um time na Turquia, jogou 30 e tantas partidas, tem 21 anos, é um bom jogador, jovem à beça, pode ser moldado de acordo com o que o técnico precisa, né? Faz diferentes funções. O cara fez gol de classificação em Libertadores, fez gol no Palmeiras, no Allianz Parque, no jogo que atuou o time reserva. Tem já um currículo. Ele ia para o Famalicão, cedendo 50%.
na expectativa de que o Famalicão lá de Portugal vendesse ele no futuro para um outro time e o Flamengo ganhasse um dinheiro. Peraí, o cara com 107 jogos é diferente do Richard Rios, por exemplo, que está sendo vendido pelo Palmeiras. Ele não conseguiu se firmar no profissional quando teve chance. Ele estourou mais tarde no Guarani quando chamou a atenção do Palmeiras. Isso acontece. Você nem sempre vai conseguir. E não dá para estourar a idade e você ficar renovando o contrato eternamente do jogador. Godoy, o menino foi... mas o grupo... Isso foi o que foi falado, certo? O grupo está com o treinador, o grupo entende que o Pedro... Aí ele faz o gol de um clássico Fla-Flu, né? Onde o Bruno Henrique não jogou, o De Arrascaeta saiu, que ele entrou no lugar do De Arrascaeta, né? O Bruno Henrique, por exemplo, que a gente não sabe se vai continuar disputando o campeonato. O Paquetá também a gente não sabe se vai ficar disputando o campeonato no West Ham, por causa de jogos, e aí ninguém fala nada. Se fosse um jogador do Corinthians, o Mundo fazia matéria, Jornal Nacional fazia matéria, Luciano Huck, a Ana Maria Braga, né? Ela ia fazer um cuscuz e ia falar disso aí. Né? Todo mundo ia estar falando disso aí. Mas como é o Flamengo, ninguém fala nada. Então você pode perder um jogador como esse. Você já perdeu o Gerson. Você pode perder o Wesley também, né? Que pode ir para Roma, se eu não estiver errado. Qual a ideia de um gol como esse e de um ambiente que pode ficar tranquilo por causa do gol também? Mas eu acredito... Enquanto a gente estava ouvindo a repórter, eu estava fazendo a zona mista aqui para você, eu estava ouvindo o Pedro falar. Ele deu uma entrevista interessante à saída do gramado, dizendo que ele reconhece que ele teve uma semana muito abaixo na volta do Mundial, da Copa do Mundo de Clubes, que ele dedicava o gol aos companheiros e à torcida, não citou o técnico, mas disse que a semana ruim abaixo dele tinha sido provocada pelo vazamento de uma notícia que um dirigente tinha dito que ele estava sendo colocado à venda, porque já não seria o jogador. É o Boto, pronto. Então, acho que a turbulência que acabou... Desculpa, Marília, mas quem falou tudo, quem deu essa primeira informação foi Thiago Pilhado. Que ele disse da briga lá, beleza, pá. Depois eu tive uma informação que o Felipe Luiz ficou tão grandão que o Boto deixou ele da cara do gol para dar aquele tipo de entrevista. E o Felipe Luiz, inexperiente, que todos nós somos, já fomos usados. Ele já foi usado aqui. Olha, não sei o quê. Uma vez, um cara falou, Neto, o novo CEO, o novo comandante da seleção brasileira vai ser o René Simões. René Simões é o cara da seleção, papapá. Falei nos donos da bola. Não sei, cheguei em casa, aí meu telefone tocando 021. Falei, não, deve ser a imprensa, né? Queria não, e tocou, atendi. Atendi o telefone. Falei, oi, Neto. Falei, oi, quem que é? O René Simões. Eu falei, oi, René, como é que tá? Ele falou, Neto, então, quem que falou pra você que vai ser eu? Ele sabia. Então eu fui usado. E não foi. Pô. Entendeu a parada? A vida é assim. E aí o Felipe Luiz foi, o Boto deixou, não, pode ir. Daqui a pouco o Boto cai, o Felipe Luiz cai e fica o Pedro. Então, porque na sequência, ele disse assim, não gosto disso, de uma semana muito atípica, muito turbulenta, e dedicou o gol que ele fez aí, quase no finalzinho do jogo aos companheiros, primeiro e depois à torcida. Qual que é a questão? A coletiva de imprensa agora vai ser pontuada por outra turbulência. A turbulência de quem é o dirigente, obviamente que sabemos, mas o dirigente vai ter que falar, poxa, então agora o Pedro ou o dirigente, porque antes era o Pedro ou o Felipe Luiz. E agora o Felipe Luiz, apesar de não ter dedicado ao gol ao Felipe Luiz, o Pedro não ter dedicado ao gol ao Felipe Luiz, ele empurrou o Boto não na cara do gol, na cara do gol contra. Não, o Boto vai cair. Qual a ideia que você tem disso, Theo? Fala pessoal, chegamos aí ao final do vídeo aí, e a imprensa aí tá a todo vapor aí com a volta do Pedro, né? E vamos ver se agora o Flamengo tá aquela apaziguada para deixar tudo tranquilo para os próximos jogos. Ontem não jogou bem, não foi um jogo legal, o Fla-Flu, o que teve o desfecho o gol do Pedro, mas se não tivesse gol, com certeza a imprensa estaria descendo o pau nos dois times, né? Mas aí nós tivemos aí essa volta do Pedro aí no último, assim, foi o último a ser chamado para entrar em campo aí pelo Luiz Felipe, mas acabou entrando e fazendo o gol. Nós vemos aí várias declarações aí, né? Veja as declarações de cada um aí, vai nos comentários e deixa a sua própria opinião aí do que você achou do gol e do que você achou do jogo aí, beleza? Se inscreve no canal aí, valeu!